Sabe, tem certas coisas que a gente aprende na escola que parecem existir num universo paralelo. Física, para mim, sempre foi uma delas. As leis de Newton, por exemplo, são a base de tudo, mas na sala de aula viravam umas fórmulas que, sei lá, não pareciam ter nada a ver com o mundo real. Fico pensando, e se, em vez de um quadro branco, a gente tivesse usado, não sei, um balão de festa e 2 cadeiras para entender tudo isso? Pois é, e é exatamente aí que os materiais que a gente vai analisar hoje entram. Temos em mãos 2 artigos acadêmicos que atacam esse problema de frente. O primeiro, da revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, é um estudo de caso sensacional. Eles foram a uma escola em Senador Canedo, em Goiás, e aplicaram uma série de experimentos de baixíssimo custo para ensinar as leis de Newton. Ah, tipo com material reciclável, fita crepe. Isso, o básico do básico. Adoro essa ideia de física de guerrilha. E o outro material traz uma perspectiva diferente. O segundo complementa perfeitamente. É uma pesquisa bibliográfica apresentada num encontro internacional de jovens investigadores. E ela faz um mapa de como essas mesmas leis operam o tempo todo no nosso cotidiano. No dia a dia mesmo? Sim, desde a freada brusca de um ônibus até o ato de empurrar um carrinho de supermercado. Ele dá o porquê de a gente precisar entender isso fora da prova, sabe? Fantástico! Então nossa missão hoje é essa, usar esses 2 guias para desmontar as leis de Newton, entender por que elas parecem tão distantes e descobrir como a resposta para esse mistério pode estar num simples elástico. Vamos mergulhar nisso? Ok, vamos começar pelo problema central que os 2 artigos identificam. A física tem uma reputação péssima. Péssima. O escudo de Senador Canedo nasceu justamente da observação de que os alunos tinham uma dificuldade enorme, achavam as aulas chatas, o conteúdo abstrato demais. Era como se falassem outra língua. Exato. E o segundo artigo carimba isso, dizendo que a física é vista como um ramo de estudo muito difícil de ser entendido. Isso cria uma barreira psicológica antes mesmo de o professor abrir a boca. O que eu acho fascinante na abordagem dos 2 trabalhos é a solução proposta, a experimentação. Certo. Mas não é só sobre fazer uma aulinha divertida. A questão é mais profunda. Como assim? Eles sugerem, implicitamente, que o problema talvez não esteja na complexidade da física, mas na incompatibilidade do método de ensino com o nosso cérebro. A gente evoluiu para entender o mundo através de experiências, de causa e efeito, de sentir as coisas. Faz todo sentido. Não evoluímos para decorar que F é igual a M vezes A. As fórmulas são um resumo elegante da realidade, mas não são a realidade em si. É como tentar aprender a nadar lendo um manual. Uma coisa é ler sobre flutuabilidade, outra é sentir a água te segurando. E o pessoal de Goiás focou nisso, né? Em atividades experimentais de baixo custo. Exatamente, para que qualquer escola pudesse replicar. A filosofia era simplificar tudo. Acessível. Materiais baratos, fáceis de achar, montagem intuitiva. A ideia era remover qualquer obstáculo para que a ponte entre o conceito abstrato e a experiência concreta pudesse ser construída ali, na hora. Então vamos construir essa ponte, começando pela primeira lei, a famosa lei da inércia. Um corpo em repouso fica em repouso, um em movimento fica em movimento. O artigo do Cotidiano usa um exemplo que todo mundo já sentiu na pele. O do ônibus é um clássico por um motivo. Quando o ônibus arranca de repente, a gente sente aquele tranco que nos joga para trás. Sim. Só que a física diz que ninguém te jogou para lugar nenhum. Na verdade, seu corpo, por inércia, está desesperadamente tentando ficar parado onde estava um segundo antes. Ah, entendi. O ônibus se move para frente e o encosto do banco te acerta nas costas para te levar junto. Eu sempre achei que era a velocidade que me empurrava. Mas pensar que, na verdade, meu corpo só estava querendo ficar parado muda tudo. É quase como se a gente fosse preguiçoso por natureza física. É uma boa analogia. E o mais sério é que esse mesmo princípio explica por que o encosto de cabeça é tão importante, né? Sim, o artigo fala disso. Vital. Numa batida por trás, o carro é lançado para frente, mas sua cabeça, por inércia, quer ficar onde está. O encosto de cabeça a impede de ser jogada violentamente para trás, o que causaria o terrível efeito chicote no pescoço.
A inércia não é brincadeira. E aqui entra a genialidade do pessoal de Senador Canedo. Eles pegaram essa ideia e criaram um experimento que qualquer um pode fazer na mesa da cozinha. A montagem usa 2 cadeiras, uma folha de papel e uma caneta. Como funciona? É muito visual. Você coloca as cadeiras próximas, com uns 10 centímetros de vão entre elas. Ok. A folha de papel fica por cima, como uma ponte, e a caneta fica em pé, em cima da folha, bem sobre uma das cadeiras. E aí vem a mágica. O procedimento é dar um peteleco, um golpe rápido e seco, na parte da folha que está no vão. Se você fizer rápido o suficiente, a folha voa, mas a caneta? A caneta mal se mexe. Por inércia, ela resiste à mudança. Como o atrito com o papel some muito rápido, ela não tem tempo de ser arrastada. O resultado é que ela cai retinha, praticamente no mesmo lugar. Em cima da cadeira. É o truque da toalha de mesa em miniatura. Exatamente. A caneta é o passageiro, a folha é o ônibus. O conceito de resistência à mudança deixa de ser uma frase e vira um evento. Ok, a inércia explica porque as coisas resistem a começar a se mover ou a parar. Mas uma vez que a gente aplica uma força e vence essa teimosia, o que acontece? É aí que entra a segunda lei que os artigos também abordam, certo? Exatamente. A segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, é a famosa equação F igual a ma, força é igual a massa vezes aceleração. Ela é basicamente a regra do jogo que diz como essas 3 coisas se relacionam. E o artigo sobre o cotidiano nos dá o cenário perfeito para entender isso. O carrinho de supermercado. Ah, esse eu conheço bem. Empurrar um carrinho vazio é uma coisa. Empurrar o mesmo carrinho cheio de compras é outra completamente diferente. Perfeito. A equação explica o porquê. Se você quer que os 2 carrinhos, o vazio, de massa pequena, e o cheio, de massa grande, tenham a mesma aceleração, ou seja, saiam do repouso e atinjam a mesma velocidade no mesmo tempo, a força que você precisa aplicar no carrinho cheio é muito maior. Mais massa exige mais força. Exato. Para a mesma mudança de movimento. Isso parece intuitivo, mas a beleza da lei é quantificar essa relação. E o estudo de Goiás, imagino, deve ter criado um jeito de visualizar isso sem precisar ir ao supermercado. Criou, e de novo, com uma simplicidade brilhante. Um dos experimentos sugeridos envolve um elástico e objetos de massas diferentes. Tipo, Uma borracha e um estojo de lápis cheio, por exemplo. A ideia é usar o elástico como um medidor de força constante. Você o estica sempre até a mesma marca e usa para lançar os objetos sobre uma mesa. e o que se observa? Que, com a mesma força do elástico, a borracha, que tem menor massa, dispara muito mais rápido. Ela acelera mais. Acelera mais. O estojo, com maior massa, se move mais lentamente, acelera menos. Você está vendo F igual a m em ação. A força é constante, então se a massa m aumenta, a aceleração a tem que diminuir. E vice-versa. É uma relação direta, visível, que prova a equação ali na sua frente. Isso é fantástico. A gente sai da inércia, que é a resistência à força, passa pela segunda lei, que descreve o que a força faz, e isso nos leva a uma pergunta óbvia. O que é essa tal de força? É algo que a gente dá a um objeto? Ótima pergunta. E a resposta está na terceira lei, ação e reação. E ela diz que não, você não dá uma força. A força é sempre uma interação, uma dança entre 2 corpos. Ação e reação. Para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade e em sentido contrário. O exemplo do artigo do cotidiano é simples. Um professor empurrando um quadro negro. A força que a mão dele faz no quadro é exatamente a mesma que o quadro faz de volta na mão dele. Espera aí, isso é meio contraintuitivo. Porque a gente tem a sensação de que quem empurra está vencendo. Se as forças são iguais, por que as coisas se movem? Ah, essa é a pegadinha clássica. As forças são iguais, sim, mas são aplicadas em corpos diferentes. Ah, ok. A força de ação está no quadro e a de reação está na mão do professor. O que vai acontecer com cada corpo depende da sua massa e de outras forças agindo sobre ele. Como o atrito no chão, por exemplo. Chão. Mas a interação em si, o para-ação-reação, é sempre um empate perfeito. E é claro que o estudo de Goiás encontrou um jeito de provar esse empate. E que jeito! Primeiro, eles ensinaram os alunos a construir seus próprios dinamômetros.
Medidores de força. Isso, com cano de PVC, mola e fita métrica. A construção do equipamento já é uma aula por si só. Depois, vem o teste. Como ele funciona? 2 alunos, cada um com seu dinamômetro caseiro, engatam um no outro. Um deles puxa, o outro só segura firme. A pergunta que fica no ar é: qual dos dois vai marcar mais força? O que está puxando ativamente ou o que está só resistindo? Pela intuição, eu diria que quem puxa, mas pela terceira lei, os dois deveriam marcar a mesma coisa. E foi isso que aconteceu. Exatamente a mesma coisa. Os 2 dinamômetros mostram o mesmo número. Uau! É a prova irrefutável de que é impossível puxar algo sem ser puxado de volta com a mesma intensidade. A fórmula abstrata vira um número concreto na frente deles. Eu imagino a cara dos alunos vendo a terceira lei aparecer num número exato ali. E para fechar, eles ainda usaram o exemplo mais divertido de todos, o balão. Sim, você enche um balão e solta. O ar é empurrado para trás Ação, e o balão dispara para frente. reação. É o mesmo princípio de um foguete ou de um motor a jato. Exato. Um exemplo simples que escala para tecnologias incrivelmente complexas. Certo, então o método é esse, aula teórica seguida por esses experimentos práticos. Qual foi o impacto disso nos alunos lá em Senador Canedo? A pesquisa mediu os resultados, certo? Sim, e os números são impressionantes. Uma semana depois da aula teórica, eles fizeram os experimentos. No final, os 18 alunos da turma responderam ao questionário. E o resultado foi algo raro em pesquisa social: unanimidade. Unanimidade em quê? 100%. 100% dos alunos afirmaram gostar de aulas que usam experimentos. Ok, isso eu esperava. Mas tem mais. Quando perguntado sobre o formato ideal, só teoria, só prática ou a combinação dos dois, 100% escolheram a combinação. Ah, isso é muito significativo. Não é que eles queriam só a parte divertida. Eles entenderam que o experimento dava vida à teoria e que a teoria dava sentido ao experimento. Uma coisa não funciona sem a outra. Exatamente. E isso nos leva de volta a um ponto que o segundo artigo levanta, citando um autor chamado Ponichek. Ele diz que conceitos como inércia e força são, na verdade, extremamente complexos, apesar de serem ensinados como se fossem óbvios. Os experimentos não simplificam essa complexidade a ponto de banalizá-la. Eles a tornam acessível. Eles fornecem uma porta de entrada intuitiva para uma ideia muito difícil. É o que o primeiro artigo chama de participar do processo de construção do conhecimento. Deixa de ser um conhecimento que é transmitido de cima para baixo e passa a ser algo que o aluno constrói com as próprias mãos. A aprendizagem vira ativa e não passiva. O que me leva a pensar, se isso é tão absurdamente eficaz, por que não é o padrão em todo lugar? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Provavelmente envolve uma série de desafios. Tempo de planejamento para os professores, a necessidade de materiais, mesmo que baratos, turmas muito grandes. E talvez um sistema que ainda valoriza mais a memorização de fórmulas para o vestibular, né? Exato. Do que o entendimento profundo dos conceitos. Mas o que esses estudos provam é que o retorno desse investimento é imenso. Então, de uma caneta teimosa que não quer se mover, passando por um carrinho de supermercado imaginário, até um balão que vira um foguete, a gente vê como as leis que governam todo o movimento no universo podem ser desembrulhadas com criatividade e coisas que temos na gaveta. A grande lição, para mim, é que a física não está trancada nos livros. Ela está na freada do carro, no chute de uma bola, no simples ato de andar. A resposta unânime daqueles alunos em Goiás não é só sobre um método de ensino, sabe? É um recado poderoso sobre a necessidade humana de conectar o que a gente aprende com o que a gente vive. O abstrato só faz sentido quando podemos tocá-lo. E aqui vai um pensamento para fechar. Os experimentos que vimos foram usados para confirmar leis que Isaac Newton já nos deu. Mas vamos virar o jogo. Pense naqueles alunos. Após verem a caneta cair, o elástico lançar a borracha, os dinamômetros empatarem, eles não estão apenas aprendendo física, estão recriando o próprio processo de descoberta. Isso levanta a questão:
quantas outras leis fundamentais do universo estão escondidas em fenômenos do dia a dia, apenas esperando que a gente pare de ler sobre elas e comece a brincar com elas. A verdadeira ciência talvez comece não com uma fórmula, mas com uma pergunta. Ué, por que isso acontece? Olá! Hoje a gente vai tentar decodificar a realidade. Pode parecer um pouco ambicioso, né? Só um pouco. Mas é basicamente o que Isaac Newton começou a fazer séculos atrás. Ele nos deu as regras do jogo, as leis que explicam por que um carro acelera, por que a lua fica lá em cima e não cai, e por que a gente é jogado para o lado numa curva. Exato. É a base de toda a mecânica clássica. E a nossa ideia aqui não é só, recitar as 3 leis de Newton como se fosse uma aula. Não mesmo. A gente vai mergulhar no que elas realmente significam, desfazer umas confusões bem comuns e, o mais importante, vamos apresentar uma ferramenta que permite usar essas leis para entender, bem, praticamente qualquer sistema mecânico. O diagrama de corpo livre. Isso, porque o mais incrível para mim é que essas leis não são só conceitos abstratos para uma prova de física, sabe? Elas explicam por que a gente sente o corpo colado no assento quando o avião decola. A física está acontecendo com a gente. O tempo todo. Então, vamos começar com uma confusão que, olha, até a nossa linguagem do dia a dia ajuda a perpetuar. Ah, essa eu já sei qual é. Todo mundo fala, vou me pesar na balança. A gente sabe que tem uma diferença entre massa e peso, mas essa frase esconde uma ideia mais funda. Pensamos em massa como quantidade de matéria, mas do ponto de vista da dinâmica, tem uma definição melhor, né? Sem dúvida. A definição mais poderosa de massa é que ela é a medida da inércia de um corpo. Inércia. Em termos mais simples, a massa é a medida da teimosia de um objeto, da resistência dele a ter seu estado de movimento alterado. Quanto mais massa algo tem, mais difícil é fazer ele começar a se mover, ou parar, ou mudar de direção. Entendi. É a teimosia. Ok. Então, se a minha massa é essa medida de inércia, e ela é constante em qualquer lugar do universo, por que na Terra a balança me dá um número e na Lua daria outro completamente diferente? Quer dizer que a balança está nos enganando? Enganando não, mas ela faz uma tradução bem inteligente. A balança, na verdade, mede uma força, o peso. Ela mede com que força a gravidade da Terra te puxa para baixo. Certo. O truque é que ela já vem calibrada de fábrica com a fórmula P igual a M vezes G embutida. Ela mede o seu peso, P, divide pela gravidade da Terra, que é uns 9,8 metros por segundo ao quadrado, e te mostra o resultado, que é a sua massa, M, em quilos. Ah, então ela está inferindo a massa a partir da força. É por isso que o Garfield estava certo naquela tirinha. Exato. Se ele for para um planeta com menos gravidade, o P dele diminui. A balança vai medir uma força menor. Mas a quantidade de Garfield, a massa teimosa dele continua a mesma. Exatamente. E essa ideia de teimosia, de inércia, é o ponto de partida perfeito para a primeira lei de Newton. A primeira lei, a lei da inércia. Ela diz que um corpo em repouso tende a ficar em repouso e um em movimento tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. A menos que uma força externa atue sobre ele. Isso. É uma espécie de teimosia fundamental do universo, né? Um objeto não vai mudar o que está fazendo, a não ser que algo o force. A constância é o estado natural. A mudança é exceção. E essa foi uma ideia revolucionária. Antes de Newton, a visão que vinha de Aristóteles era que o estado natural das coisas era o repouso. Para manter algo em movimento, você precisaria de uma força constante ali, empurrando. Certo. Newton virou isso de cabeça para baixo. Ele disse, não, o movimento uniforme também é um estado natural. Você só precisa de uma força para mudar o movimento, ou seja, para acelerar. E os exemplos do dia a dia são os melhores para entender isso. Quando o cavalo para de repente e o cavaleiro voa para frente. Não é uma força que o empurrou. Não. É o corpo dele tentando continuar o movimento que já tinha. É a inércia em ação. Exatamente. Mas olha, essa lei tem uma função ainda mais profunda, que às vezes passa meio batido. Ela não é só um caso especial da segunda lei quando a força é zero. Na verdade, a grande sacada da primeira lei é outra. Ela serve para definir o que é um referencial inercial. Ok, referencial inercial. Isso é basicamente um ponto de vista a partir do qual as leis de Newton funcionam direitinho, sem surpresas, né?
Isso. Um lugar onde, se você deixar um objeto em paz, ele não acelera sozinho. E por que isso é tão importante? Pense assim. Se eu estou dentro de um trem que acelera, de repente, uma bola que estava no chão parece rolar para trás sozinha. Do meu ponto de vista, dentro do trem, a primeira lei parece que falhou. Porque um objeto acelerou sem que uma força atuasse nele. Exato. Mas isso é porque o meu referencial, o trem, é não inercial. Para explicar o que eu vejo, eu preciso inventar uma força fictícia. Mas para alguém parado na plataforma que está num referencial inercial, A explicação é simples. A bola ficou onde estava por inércia e o trem é que acelerou para frente, deixando ela para trás. A primeira lei, então, ela estabelece o palco onde a física acontece de forma limpa, sem forças fantasmas. entendi. Se a primeira lei prepara o palco, a segunda lei é a estrela do show. É a famosa FR igual a MA. A equação que conecta a causa, que é a força, e efeito, que é a aceleração. Ela diz que se a gente aplicar uma força resultante diferente de zero num objeto, ele vai acelerar. E essa aceleração vai ser proporcional à força. E inversamente proporcional à massa. E aí a inércia, a tal da teimosia, aparece de novo, só que agora na matemática. Justamente. Para uma mesma força, um objeto com o dobro da massa vai ter metade da aceleração. É por isso que é muito mais fácil empurrar um carrinho de supermercado vazio do que um cheio. Faz todo sentido. Então a segunda lei explica como uma força muda o movimento de um corpo. Mas as forças não surgem do nada, né? Elas são sempre uma interação entre dois corpos. É aí que entra a terceira lei. Sim, aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. Às vezes a gente pensa que para manter algo em movimento, tipo um satélite em órbita, precisa de uma força constante empurrando ele para frente, como um motor. Sim, a intuição diz isso. Mas a segunda lei mostra que a única força significativa que atua nele é a da gravidade da Terra, puxando o satélite constantemente para o centro. E essa força não muda a velocidade em si, o valor dela, mas muda constantemente a direção do movimento, o que, pela definição da física, é uma aceleração. Exatamente. A mágica da órbita está toda nessa equação. A força é perpendicular à velocidade, o que causa uma aceleração centrípeta. O satélite está, na verdade, em queda livre perpétua, ao redor da Terra. Ele está sempre caindo, mas a velocidade dele para frente é tão grande que ele erra o planeta o tempo todo. Isso é F igual a ma na sua forma mais elegante. E quando falamos de forças, é crucial lembrar que a força resultante é a soma vetorial de tudo que atua no corpo. Ah, o cabo de guerra é o exemplo perfeito. Se dois times puxam com a mesma força em sentidos opostos, a força resultante é zero. Ninguém acelera. Exato. Mas se um time puxa com 100 newtons e o outro com 80, a força resultante é de 20 newtons na direção do time mais forte e é para lá que o sistema todo vai acelerar. Sim. É a força desequilibrada, a força líquida a que importa de verdade. Ok. Terceira lei. A toda ação corresponde uma reação igual e em sentido contrário. Essa frase a gente ouve o tempo todo, mas quase sempre de forma errada, como se fosse, sei lá, o universo se vingando. O uso coloquial é péssimo. O ponto fundamental que as fontes reforçam e que todo mundo parece esquecer é que o par de forças ação-reação sempre atua em corpos diferentes. Sempre. Se eu empurro uma parede, A parede me empurra de volta. A sua força está na parede e a força da parede está em você. É por isso que elas nunca se anulam, certo? Porque para se cancelar, as duas forças teriam que estar no mesmo objeto. precisamente, é o que permite que a gente ande. Você usa seus pés para empurrar o chão para trás, isso é a ação. O chão, por reação, te empurra para frente. A força que te move é a reação do chão sobre você. Sem apito, você não conseguiria empurrar o chão para trás. E o chão não conseguiria te empurrar para frente. E o foguete no espaço. Ele não empurra o ar. Ele funciona até melhor no vácuo. Sim. Ele expele os gases com uma força imensa para trás, que é a ação. E os gases, por reação, empurram o foguete para frente. A ação está nos gases, a reação está no foguete. Dois corpos diferentes, sempre. E uma das fontes nos leva à consequência mais profunda e elegante dessa lei, a conservação do momento linear, Momento linear. que é o produto da massa pela velocidade. Em qualquer sistema isolado, o momento total antes de uma interação
é igual ao momento total depois. Então, quando o foguete dispara os gases, o momento que os gases ganham para trás é exatamente igual em magnitude ao momento que o foguete ganha para frente. Sim, o momento total do sistema, que era foguete mais gases, era 0 no início e continua sendo 0 depois. A terceira lei, no fundo, é uma lei de conservação. Uau! E o mais fascinante é que o princípio da conservação do momento é ainda mais fundamental que a própria terceira lei. Ele continua valendo até em domínios como o eletromagnetismo, onde a forma simples de ação-reação pode falhar. É uma das leis mais robustas de toda a física. Ok, então decodificamos as 3 leis. Inércia, F igual a ma, e ação e reação. Mas num problema real, um objeto pode ter peso, estar no chão, ser puxado por uma corda e ainda ter atrito. Tudo ao mesmo tempo. Como a gente organiza esse caos de forças para conseguir aplicar a segunda lei de forma coerente? Aí entra a ferramenta mais prática de toda a mecânica, o diagrama de corpo livre, o DCL. O DCL. A ideia é genial de tão simples. Em vez de analisar o sistema inteiro, você isola mentalmente apenas o corpo que te interessa e desenha um mapa de todas as forças que o resto do universo exerce sobre ele. É como colocar o objeto num microscópio e só se importar com as setas, os vetores de força que apontam para ele. Perfeito. E o processo é metódico, quase um checklist. Vamos aplicar a um problema. Eu empurrando um armário pesado. Primeiro, isolamos o armário. Esquece o chão, me esquece, esquece a sala. Desenha só um bloco pro armário. Certo, um bloco. Armário isolado. E agora? As forças. Agora vem o checklist para não esquecer nada. Pergunta 1. O corpo tem massa e está na Terra? Sim. Então desenhamos a força peso. P, uma seta vertical apontando para baixo. Pergunta 2. Ele está em contato com alguma superfície? Sim, o chão. Então desenhamos a força normal N. Ela é sempre perpendicular à superfície. Então é uma seta vertical para cima. Pergunta 3. Existe atrito? Com certeza, é um armário pesado. Eu estou empurrando para a direita, então a tendência de movimento é para a direita, a força de atrito, FAT, se opõe a isso. Então é uma seta para a esquerda. 4 e 5. Tem corda ou mola? Não nesse caso. E falta a sua força. A força aplicada por você empurrando para a direita. Exato. A força externa. Pronto. Nosso DCL está completo. A gente transformou um problema físico num mapa de vetores. E agora a mágica acontece. Certo. Olhando o diagrama, a gente vê que na vertical, a normal para cima provavelmente anula o peso para baixo. O armário não sai voando nem afunda no chão. E na horizontal, temos a sua força brigando com o atrito. A aceleração do armário vai depender só da força resultante dessa briga. Se a sua força for maior que o atrito, ele acelera. Se for igual, ele se move com velocidade constante ou fica parado. E se for menor, ele nem sai do lugar. O DCL tornou a segunda lei aplicável. É um mapa. E num caso um pouco mais técnico, tipo um bloco numa rampa inclinada. Último exemplo. O peso continua apontando reto para baixo, para o centro da Terra. Mas a força normal, por definição, é perpendicular à rampa. Ah, então os vetores não estão mais alinhados, ficam em ângulos estranhos. Exatamente. E é aí que o DCL nos força a usar a matemática. A gente tem que decompor o vetor peso em 2 componentes. Um perpendicular à rampa, que vai ser anulado pela normal, e outro paralelo à rampa. E esse componente paralelo à rampa é a força que efetivamente puxa o bloco para baixo. É essa componente que vai brigar com o atrito para determinar a aceleração. O DCL nos mostra visualmente o que está acontecendo. Ele transforma o problema numa ferramenta preditiva. Então, para resumir nossa análise, a gente começou distinguindo massa como inércia, a teimosia de um objeto, e peso como a força da gravidade. Depois, decodificamos as 3 leis. A primeira, da inércia, que define os palcos da física, os referenciais. A segunda, F igual a ma, a equação da mudança. E a terceira, ação-reação,
que é, na essência, uma lei de conservação de momento. E por fim vimos como o diagrama de corpo livre é a chave mestra, o nosso decodificador que nos permite pegar essas leis e aplicar a qualquer situação, transformando problemas complexos em mapas de vetores que a gente consegue resolver. Sim, mas tem uma consequência filosófica impressionante que emerge de tudo isso. As leis de Newton são fundamentalmente deterministas. Deterministas. Se você me der a posição e a velocidade de um objeto e todas as forças atuando nele agora, eu posso usar F igual a ma para calcular a sua aceleração e, com isso, prever onde ele vai estar e qual vai ser a velocidade dele no instante seguinte. E no seguinte. E no seguinte. É a imagem de um universo relógio, uma máquina gigantesca e totalmente previsível. Se a gente pudesse conhecer o estado de cada partícula do universo num momento, poderíamos, em princípio, prever todo o futuro e reconstruir todo o passado. É uma ideia vertiginosa. Porque isso incluiria as partículas que compõem nossos corpos e nossos cérebros. Precisamente. Nessa visão de mundo, cada efeito é precedido por uma causa, numa cadeia que não se quebra, desde o Big Bang. A sensação de escolha seria só uma ilusão. O resultado de um sistema bioquímico tão complexo que não conseguimos prever o próprio resultado. E isso nos leva a uma reflexão final, né? Claro, a física quântica, lá no século XX, bagunçou essa bela máquina de relógio, introduzindo a incerteza no nível mais fundamental da realidade. Mas aqui, no nosso mundo macroscópico, de carros, planetas e corpos, onde a mecânica de Newton funciona com uma precisão espetacular, fica a pergunta: até que ponto as nossas ações e a nossa percepção de livre-arbítrio são, na verdade, o desenrolar inevitável dessas implacáveis leis de causa e efeito? Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em algo que, assim, a gente sente todo dia, mas que talvez não entenda de verdade: a gravidade. Exato. Aquela coisa que simplesmente nos prende no chão. Isso. E a física moderna transformou essa ideia em algo completamente alucinante. Temos aqui uma pilha de fontes, de artigos de física básica até pesquisas super recentes sobre, sei lá, colisões de buracos negros. Mapas de matéria escura. Exato. E a nossa missão aqui é simples. Vamos tentar deixar para trás aquela imagem da maçã na cabeça do Newton e entender o que a física de hoje realmente nos diz sobre a gravidade. Vamos falar sobre a curvatura do espaço-tempo. E sobre como a gente pode, usar a gravidade como uma lente cósmica ou até mesmo escutar o universo. E essa é a grande virada, né? A gente vai de uma força familiar para algo que é, na verdade, a própria geometria do universo. A geometria do universo. Uau! E como as fontes mostram, essa mudança de Newton para Einstein não é só teórica, não é só uma firula. Ela nos deu ferramentas de verdade. Ferramentas para enxergar o invisível, tipo a matéria escura, e para ouvir os eventos mais violentos do cosmos. Certo, então vamos começar a desvendar isso. A maioria de nós aprendeu na escola a lei da gravitação universal de Newton, né? Sim, a ideia da força de atração. Isso, gravidade é uma força que puxa uma coisa para outra. A Terra atrai a Lua e a Lua, por sua vez, também atrai a Terra. Simples, né? Simples, e foi uma teoria revolucionária na época. Funcionava para quase tudo. Mas a visão moderna, a de Albert Einstein, é radicalmente diferente. A teoria da relatividade geral. Exatamente. E nela, a gravidade não é uma força. É uma consequência da curvatura do tecido do espaço-tempo. Uma curvatura causada pela presença de massa e energia. Ok, essa é a parte que sempre soa meio ficção científica. O que significa curvar o tecido do espaço-tempo? A analogia clássica, que uma das nossas fontes usa, ainda é a melhor forma de visualizar. Pensa num lençol bem esticado. Tá. Esse lençol é o nosso espaço-tempo. Agora, coloca uma bola de boliche bem pesada no meio dele. O que acontece? Ela afunda, cria uma depressão, uma curva no lençol. Exato. Essa depressão é a gravidade. Agora, se você rolar uma bolinha de gude perto dela... Ela não vai mais em linha reta. Ela vai seguir a curva e começar a girar em torno da bola de boliche. Como um planeta orbitando o Sol. O planeta acha que está indo em linha reta, mas o conceito de reto foi redefinido pela geometria curva do espaço ao redor dele. E é por isso que a gravidade afeta até mesmo a luz, que não tem massa. A luz só está seguindo o caminho mais curto nesse espaço-tempo que foi distorcido. Perfeito.
Para Newton, sem massa não haveria atração. Para Einstein, a luz não está caindo, ela só está seguindo a geometria. O Sol curva o espaço e a linha reta da luz se curva junto. Certo, então, se a gravidade curva o espaço-tempo e a luz segue essa curvatura, objetos muito, muito massivos poderiam agir como lentes gigantes no espaço, não? Exatamente isso. E o nome do fenômeno é lente gravitacional. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Como funciona na prática? Existem tipos diferentes. A lente forte, por exemplo, acontece quando o alinhamento é quase perfeito. A lente no meio e uma galáxia lá no fundo. E aí a gente vê a imagem da galáxia toda distorcida. Distorcida em arcos, em imagens múltiplas, ou até num círculo perfeito de luz, o famoso anel de Einstein. Tem uma imagem aqui do aglomerado CL0024+17 que mostra isso. É de tirar o fôlego. A individual é minúscula, quase impossível de ver. Mas o efeito é coerente em milhares de galáxias numa mesma região do céu. Ah, entendi. Então, analisando estatisticamente todas elas, dá para criar um mapa. Um mapa da distribuição de massa que está entre nós e elas. Um mapa da gravidade. E imagino que é aí que vem o pulo do gato, porque esses mapas revelam muito mais massa do que a gente consegue ver em estrelas e gases, né? Exatamente. Essa é uma das evidências mais fortes que a gente tem para a existência da matéria escura. A gravidade está lá, mas a matéria visível não está. E tem aquele exemplo incrível, o aglomerado da Bala, né? O exemplo definitivo. Ali a gente vê dois aglomerados de galáxias que colidiram. O gás quente, que é a matéria normal, se chocou e ficou para trás, no centro. Como duas nuvens batendo de frente. Isso. Mas a análise de lentes gravitacionais mostra que a maior parte da massa, a matéria escura, simplesmente passou direto pela colisão sem interagir. Uau! Então a massa e a matéria visível estão fisicamente separadas. Completamente separadas. A gravidade está de um lado, com a matéria escura, e a matéria normal está em outro. Foi a prova de que a matéria escura é uma coisa real, não só um erro de cálculo. Incrível. Então, além de ver a gravidade, agora a gente também consegue ouvi-la, as ondas gravitacionais. A outra previsão espetacular de Einstein. Se eventos extremos, como dois buracos negros se fundindo, acontecem, eles criam ondulações no tecido do espaço-tempo. Como jogar uma pedra num lago. Exatamente. E essas ondulações viajam pelo universo. São as ondas gravitacionais. E é curioso que, pelo que li aqui, ele mesmo teve dúvidas sobre isso, né? Chegou a achar que não existiam. É uma história fantástica. Ele previu as ondas em 1916, mas a matemática era mas tão complexa que ele passou anos duvidando. Uma das fontes menciona que em 1936 ele escreveu um artigo com um assistente concluindo que elas não existiam. E aí? O assistente encontrou um erro no cálculo antes de publicar. Einstein corrigiu e reverteu a conclusão. Imagina a coragem de falar: com licença, professor Einstein, mas acho que o senhor errou aqui. Que história! Mas detectar essas ondas parece algo impossível. Elas devem ser minúsculas quando chegam aqui. São infinitesimais, e a busca foi longa e cheia de frustração. Nos anos 60, o físico Joseph Weber alegou ter detectado as ondas, mas ninguém conseguiu replicar os resultados dele. E como a gente detecta hoje? Com o LIGO. Isso. Observatórios como o LIGO. É uma tecnologia de cair o queixo. São 2 braços de 4 quilômetros de comprimento. Um laser é dividido e viaja por eles. Tá. Quando uma onda gravitacional passa, ela estica um braço e comprime o outro por uma fração do diâmetro de um próton. Uma fração de um próton. Isso é ridiculamente pequeno. Como se mede isso? Essa alteração minúscula tira os feixes de laser de fase quando eles se recombinam. E essa interferência é o sinal, é o som do cosmos. E por décadas a busca foi nada. Nada. Até 2015. Em 14 de setembro de 2015, o LIGO pegou o primeiro sinal, GW150914, a fusão de 2 buracos negros. Depois de quase 100 anos da previsão. 100 anos. E esse dia mudou a astronomia para sempre. Pela primeira vez, a gente viu um evento completamente invisível para telescópios normais. Abriu uma nova janela para o universo. E com essa nova janela aberta, qual foi a coisa mais estranha, mais inesperada que a gente já ouviu?
Ah, sem dúvida o evento GW190521, de 2019. Foi a fusão de dois buracos negros, um com 85 massas solares e outro com 66 massas solares. Ok, números grandes. O que tem de tão estranho aí? O problema é o buraco negro de 85 massas solares. Ele está numa faixa de massa, o que os cientistas chamam de deserto de massa, onde, teoricamente, buracos negros não deveriam se formar pelo colapso de estrelas. Como assim? Por que não? Por causa de um processo chamado instabilidade de par. Estrelas nessa faixa de massa deveriam explodir de forma tão violenta que não deixariam nada para trás. Nenhum resto, nenhum buraco negro. Então encontrar um buraco negro com essa massa é como encontrar um fóssil de um bicho que, pela teoria, não deveria existir? Exatamente. Isso bagunça completamente nossos modelos de como as estrelas morrem. E para deixar tudo ainda mais maluco, uma das fontes diz que talvez tenham visto um flash de luz associado a esse evento. Mas como? Uma fusão de dois buracos negros não emite luz? Não emite luz, isso não faz o menor sentido, né? E é isso que torna a descoberta tão fascinante. De onde veio essa luz, então? Uma hipótese, que parece de filme, é que a fusão não aconteceu no vazio, mas dentro do disco de gás que gira ao redor de um terceiro buraco negro, um supermassivo. Entendi. Num ambiente com muita matéria ao redor. Isso. A ideia é que, após a fusão, o novo buraco negro foi chutado com uma velocidade absurda, e ao atravessar esse disco de gás como uma bala de canhão, ele aqueceu a matéria a ponto dela brilhar. E esse brilho foi o flash que os telescópios viram. Exatamente. É a primeira vez que a gente talvez tenha visto uma contrapartida em luz para uma fusão de buracos negros. E só foi possível porque as ondas gravitacionais nos disseram para onde olhar. Uau! Então, resumindo tudo isso, a gente saiu da gravidade como uma força que puxa para a geometria do universo e agora estamos usando essa geometria com lentes e ondas para mapear o invisível e testemunhar eventos que estão quebrando nossas teorias. O ponto fundamental é esse. Por toda a história, a gente estudou o universo olhando para a luz. Agora, estamos estudando o universo através da própria gravidade, que é o tecido do espaço. A gente está abrindo o lado escuro do cosmos. A gravidade virou uma mensageira? Exato. Deixou de ser só o palco para se tornar mensageira, trazendo informações dos eventos mais extremos que existem. E isso nos deixa com uma última reflexão, né? Uma reflexão provocadora. As fontes mencionam que existem teorias alternativas à matéria escura. Algumas tentam explicar esses fenômenos todos modificando a própria lei da gravidade em grandes escalas. Quer dizer que a própria relatividade geral talvez não seja a história completa. Exatamente. Até agora, a gente tem usado a gravidade de Einstein para descobrir a matéria escura. Mas a pergunta que fica é: será que observações futuras, ainda mais precisas, não poderiam revelar o contrário? Que o problema não é uma partícula fantasma, mas o nosso entendimento da própria gravidade. E que talvez a gente precise de mais um ajuste fundamental. Quem sabe, o universo ainda tem muito para nos contar. Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O tema de hoje é um conceito da física que está literalmente em toda parte, mesmo que a gente não perceba. A energia do movimento. A famosa energia cinética. Exato. É um princípio único que define, sei lá, tanto o salto recorde de um atleta olímpico, Sim. quanto o impacto, infelizmente, devastador de uma colisão no trânsito. E para a gente explorar esse conceito, a gente separou um conjunto de fontes bem diverso, né? Tem um artigo da USP que conecta física e esporte, Sim. um documento técnico sobre o poder dos ventos, a definição mais fundamental da Wikipédia, um relatório da SET sobre segurança viária. E tem até um artigo científico que leva a gente, assim, para os limites da velocidade da luz. É isso aí. Nossa missão aqui é desvendar o que é a energia cinética, como ela é calculada e, o mais importante, como entender isso pode mudar a nossa percepção sobre o mundo, do esporte à segurança nas ruas. Exato. Ok, vamos analisar isso. Para começar, vamos para o básico, usando a fonte da Wikipédia. Energia cinética é, de um jeito bem simples, a energia que um objeto tem só por estar em movimento.
A analogia do carrinho de montanha-russa que eles usam é ótima. Perfeita, né? Naquele ponto mais baixo da trajetória, depois daquela descida, ali ele está na velocidade máxima. E, consequentemente, com a energia cinética no máximo. Exato. E essa ideia, que parece tão intuitiva hoje, tem uma história bem interessante por trás. Antes mesmo de ter esse nome, um filósofo e matemático, o Gottfried Leibniz, lá no século XVII... Século XVII. Pois é. Ele chamou de vis viva. Que nome poético. Parece algo de ficção, não de um artigo de física. O que significava? Significa força viva. Leibniz percebeu que uma certa grandeza, que era a massa vezes a velocidade ao quadrado, parecia se conservar em alguns sistemas. Ah, entendi. Foi, assim, uma das primeiras tentativas de descrever o que hoje a gente chama de conservação de energia. E na época, essa ideia competia com a teoria de conservação do momento, que era defendida por gigantes tipo Newton e Descartes. Uma disputa de titãs, então. E essa força viva do Leibniz, ela nos leva direto para a fórmula clássica que muita gente deve lembrar da escola. EC é igual a meio mv ao quadrado. Isso, EC é igual a meio mv ao quadrado. O m é a massa, v é a velocidade, mas o ponto crucial, a virada de chave mesmo, está naquele v ao quadrado. Exatamente. Na velocidade elevada ao quadrado. E acho que é aí que a nossa intuição costuma falhar, né? Totalmente. O cérebro da gente pensa linear. Se algo fica 2 vezes mais rápido, a gente pensa que a energia dobrou. Mas a física diz que não, a energia quadruplicou. Se a velocidade triplica, a energia aumenta 9 vezes. É uma relação exponencial. E é por isso que pequenas mudanças na velocidade têm consequências tão grandes. Sim. O exemplo da Wikipédia é claro, uma pessoa de 50 quilos correndo a 5 metros por segundo, o que é uma corrida leve, né? Sim, bem tranquilo. Tem 625 joules de energia. E aqui que fica realmente interessante, onde a gente vê essa fórmula em ação de um jeito espetacular. No esporte. O artigo da USP dá exemplos incríveis. Vamos pegar o salto com vara. Perfeito. O atleta corre o mais rápido que pode com aquela vara enorme, acumulando uma quantidade absurda de energia cinética. E aí, em segundos, acontece uma série de transformações de energia que é quase mágica. Quando ele finca a vara no chão, ela começa a se curvar. Muito. Drasticamente. Toda aquela energia da corrida é transferida para a vara e fica armazenada como energia potencial elástica. A vara vira uma espécie de bateria, então, mas o material dela deve ser algo de outro mundo, né? Para aguentar essa força toda sem quebrar. Com certeza. São compostos avançados, fibra de carbono, fibra de vidro, projetados para ter a máxima elasticidade e quando a vara se desentorta, ela age como uma mola potentíssima. Lançando o atleta para cima. Isso. A energia elástica se converte em energia potencial gravitacional, que é o que dá a altura do salto. O artigo fala que os atletas de elite correm a uns 9 metros por segundo para atingir alturas de quase 6 metros. Uau! É uma dança da física, dominada por atletas como o Renaud Lavillenie e a nossa Fabiana Müller. Exatamente. E no salto em distância, a velocidade é ainda mais crítica. A fonte diz que eles chegam a 10 metros por segundo. Sim, ali a prioridade é maximizar a velocidade horizontal na hora da decolagem. O ângulo é fundamental, claro, mas tem outros fatores. E isso nos leva a um momento icônico. O recorde do Bob Beamon. Exato. O salto de 8,90 metros nos Jogos de 1968. Um recorde que durou mais de 20 anos. Mas peraí, um salto tão à frente de seu tempo não pode ser só talento, por mais genial que ele fosse. A fonte dá alguma pista sobre as condições daquele dia? Dá, e é uma pista puramente física. Os Jogos de 68 foram na cidade do México. Altitude. Exato. 2.250 metros de altitude. Lá, a densidade do ar é uns 25% menor que no nível do mar. Menos ar, menos resistência. Isso. Menos arrasto aerodinâmico. Essa ajudinha da física permitiu que o Beamon, que já era um atleta extraordinário, voasse um pouco mais longe. Foi a tempestade perfeita. Que detalhe incrível. E ainda nos esportes, o artigo da USP traz o exemplo do ciclismo de velocidade que eu achei sensacional. A fonte diz que, acima de 50 km por hora, o grande adversário já não é mais o chão.
É a muralha invisível do ar. Exato. E para vencer essa força, um ciclista de elite precisa produzir uma potência de uns 500 watts. E a analogia que o artigo usa para isso é o que torna o dado tão palpável. Sim. Ele compara esses 500 watts à potência de um liquidificador doméstico. Um liquidificador. Eu tenho em casa, ele faz uma força absurda para triturar gelo. A ideia de uma pessoa gerar essa mesma potência com as pernas, por vários minutos, é inacreditável. É o resultado de anos de treinamento fisiológico extremo, otimizando o corpo para produzir energia. Mas a analogia é perfeita, porque tira o número do abstrato e coloca na nossa cozinha. Dá uma medida real do que é o auge do desempenho humano. Falando nessa potência toda, até agora a gente só falou de energia gerada por humanos. Mas e quando a gente tenta capturar a energia do próprio planeta? Aí entra o nosso documento sobre energia eólica. O princípio é muito direto e elegante, né? O vento é basicamente uma grande massa de ar se movendo. De uma área de alta pressão para uma de baixa. Isso. E se tem massa e tem movimento, por definição, tem energia cinética. As turbinas eólicas são projetadas exatamente para isso. Suas pás capturam a energia de translação do vento e convertem em energia de rotação. E essa rotação aciona um gerador que produz eletricidade. O que me chocou na fonte foi a escala. O documento estima um potencial mundial em 53 mil terawatts-hora por ano. É um número que, assim, é difícil até de entender. Para colocar em perspectiva, o documento fala que isso é umas 4 vezes o consumo mundial de eletricidade da época. É uma fonte de energia monumental. E trazendo para o Brasil, o documento mostra que a gente não está para trás. Ele destaca projetos pioneiros nos anos 90 no Ceará e em Fernando de Noronha. O caso de Noronha é especialmente interessante. Por quê? Porque era um sistema híbrido, eólico-diesel. Uma solução inteligente para uma ilha que dependia totalmente de combustível fóssil, que é caro e poluente. Para se ter uma ideia, só a primeira turbina que instalaram lá economizou sozinha 70 mil litros de óleo diesel por ano. 70 mil litros. É muita coisa. E tem um ponto estratégico na fonte, que eu achei genial. A complementariedade, especialmente no Nordeste. Exato. É uma feliz coincidência da natureza. O potencial de vento no Nordeste é maior justamente na estação seca, entre junho e dezembro. Que é quando os reservatórios das hidrelétricas estão mais baixos. Exatamente. A geração hídrica diminui. Então, uma fonte renovável complementa a outra perfeitamente. Dá mais segurança e estabilidade para o sistema elétrico. Isso é fantástico. Quer dizer, quando os rios estão mais baixos por causa da seca, é quando os ventos estão mais fortes. A natureza meio que se equilibra, a gente só precisa saber aproveitar. Isso mesmo. É incrível o potencial. Mas essa mesma regra da velocidade ao quadrado, que torna uma turbina tão potente, me faz pensar no lado oposto. O que acontece quando essa energia toda precisa parar de repente? Num carro, por exemplo. Essa transição perfeita porque nos leva ao lado sombrio da energia cinética. A física por trás de um acidente de carro é brutal e direta. Como assim? Toda a energia cinética que o veículo acumulou precisa ser dissipada numa fração de segundo. E essa energia não some, ela se transforma. Vira o quê? Vira deformação do metal, o carro amassando, vira calor pelo atrito, vira som, o barulho do impacto e, tragicamente, vira ferimentos nos ocupantes. E aí que a regra do quadrado da velocidade se torna implacável. Implacável é a palavra. Dobrar a velocidade de 40 para 80 km por hora não dobra a força do impacto. Quadruplica. Quadruplica a energia que precisa ser dissipada. Um aumento que parece pequeno no velocímetro resulta num aumento exponencial na severidade do acidente. E os números do relatório da SET de São Paulo ilustram isso de forma trágica. Em 2013, a cidade teve 1.152 vítimas fatais no trânsito. É um número assustador. E o relatório compara. Na época, a taxa no Brasil era de 22,5 mortes por 100 mil habitantes, enquanto isso na Suécia era 3, no Reino Unido 3,7. A diferença é gritante. Mas o relatório não traz só más notícias, né? Ele também mostra que existe solução. E ela passa por gerenciar a energia cinética.
Ele cita o exemplo da Dinamarca em 1985. Sim, eles reduziram o limite em áreas urbanas de 60 para 50 km por hora. Uma redução de apenas 10 km por hora. É impressionante. Algo que no dia a dia mal se percebe pode ser a diferença entre um susto e uma tragédia. E o resultado na Dinamarca foi uma queda de 24% nas fatalidades. 24%. Isso demonstra que gerenciar velocidade é uma das ferramentas mais eficazes que a gente tem para salvar vidas. Muda completamente o jeito que a gente olha para o velocímetro. Não é uma questão moral. É uma questão de física. Menos velocidade significa drasticamente menos energia para ser dissipada numa colisão. E agora, vamos para o ponto onde tudo que a gente aprendeu é levado ao extremo. O que acontece com a nossa fórmula EC igual a meio mv ao quadrado quando a velocidade v se aproxima da velocidade da luz? Para isso, a gente olha o nosso artigo científico do Alan Hall. Certo. É crucial entender que a fórmula clássica, meio mv ao quadrado, é uma aproximação fantástica. Ela funciona perfeitamente para o nosso mundo, para carros, atletas, planetas. Até para foguetes. Sim, mas em velocidades extremas, perto da velocidade da luz, os efeitos da relatividade especial de Einstein se tornam dominantes. E a física clássica, a de Newton, simplesmente deixa de ser precisa. Peraí. Você está dizendo que a massa de um objeto, o m da fórmula, muda só porque ele está se movendo muito rápido? Isso soa como uma ficção científica. Quer dizer que a nossa fórmula do colégio está errada. Eu não diria errada, mas incompleta. Ela é uma aproximação excelente para o nosso mundo de baixas velocidades. Mas sim, a realidade em altas velocidades é mais estranha. Na relatividade, a massa de um objeto não é mais constante. Como assim? Do ponto de vista de um observador parado, a inércia de um objeto em movimento, que a gente interpreta como a massa dele, parece aumentar conforme a velocidade aumenta. É um fenômeno que às vezes chamam de dilatação da massa. E como isso afeta a energia cinética? Se a massa aumenta e a velocidade aumenta, a energia deve disparar de um jeito que a fórmula antiga não previa. Exatamente. A fórmula relativística é diferente, mais complexa. QE igual a gama menos 1 m0 c ao quadrado. A gente não precisa entrar na matemática do fator de Lorentz, o gama. Certo. O que importa é a consequência. À medida que a velocidade se aproxima da velocidade da luz, esse fator gama tende ao infinito. E a energia cinética também. Também tende ao infinito. Então, é como tentar encher um balde sem fundo. Quanto mais energia você coloca para acelerar, mais pesado o objeto fica e mais energia ele pede para o próximo empurrão, até o infinito. Essa é uma ótima analogia. É por isso que é fisicamente impossível para qualquer objeto com massa atingir a velocidade da luz. A energia necessária seria literalmente infinita. O universo tem um limite de velocidade. Embutido nas suas próprias leis. O artigo científico que a gente tem como fonte demonstra isso matematicamente, calculando o trabalho necessário para acelerar o objeto e confirma que esse trabalho se torna infinito. Então, o que tudo isso significa? Vimos que a energia cinética é um princípio único que se aplica a tudo. Desde a energia que um atleta converte para saltar, até o movimento das pás de uma turbina eólica e as partículas num acelerador. Exato. O que eu acho mais fascinante é como um único conceito físico força a gente a pensar em escalas tão diferentes. Ele informa o planejamento de ruas mais seguras nas cidades e, ao mesmo tempo, define os limites fundamentais de velocidade do nosso universo. É a mesma física, com consequências que vão do municipal ao cósmico. Isso nos deixa com um pensamento final para a reflexão. As fontes mostraram como a energia cinética pode ser convertida, aproveitada, como no caso do vento. Então fica a pergunta. A gente discutiu como aproveitar a energia do vento, mas considerando a imensa quantidade de energia cinética que é dissipada todo dia como calor pelos freios de milhões de carros, qual poderia ser a próxima fronteira na recuperação e reutilização dessa energia do movimento, que hoje é simplesmente desperdiçada em larga escala? Pensa num pêndulo, balançando para frente e para trás. Aquele movimento hipnótico, né? Isso. Quase meditativo.
Parece a coisa mais simples do mundo, mas, cara, escondido ali naquele balanço suave, tem uma das leis mais poderosas da física. Totalmente. E o mais louco é que esse mesmo princípio, essa mesma, sei lá, dantra de energia, é o que move uma bola de demolição gigante. Que uma das fontes até usa como exemplo. Exato. E pasme, é o que acende a luz na casa de, tipo, quase todo mundo no Brasil. É impressionante como esse conceito escala, né? Ele vai de um experimento de sala de aula para infraestrutura que literalmente move um país inteiro. É o mesmo software rodando em hardwares completamente diferentes. Boa analogia. E é exatamente essa escalada que a gente vai investigar hoje. O tema é a conservação da energia mecânica. Certo. E o material que a gente tem para essa análise é bem eclético, viu? Tem um relatório de laboratório super detalhado sobre um pêndulo, artigos educacionais que dão a base de tudo. E tem também um artigo científico bem denso sobre um sistema giratório que, olha, dá um nó na cabeça. E até a descrição de um simulador de física. Então a nossa missão hoje é ir um pouco além daquele "a energia não se cria nem se destrói". Com certeza. A gente vai tentar entender o que essa conservação de energia realmente significa na prática. Ver como ela funciona no mundo ideal do laboratório e como se comporta no mundo real, com todas as imperfeições. E o mais interessante, o que acontece quando ela parece que simplesmente desaparece? Exato. Para onde ela vai? Certo, então vamos começar pelo começo. Pelo exemplo que todo mundo viu na escola. O pêndulo simples. Porque ele é sempre o ponto de partida para essa conversa. O que ele tem de tão especial? Ele é especial porque é o palco perfeito para a dança mais fundamental da mecânica. Que seria a troca entre energias. Isso, a troca é entre dois tipos de energia. De um lado, a energia do movimento, que a gente chama de energia cinética, Ok. e do outro, a energia que um objeto tem guardada só por estar numa certa altura, a energia potencial gravitacional. Ah, tá. O pêndulo é só isso, um espetáculo de uma energia se transformando na outra, sem parar. Então vamos visualizar essa dança. Eu puxo a bolinha do pêndulo para o ponto mais alto que eu consigo e seguro. Ela está parada. Certo. Se não tem velocidade, imagino que não tenha a tal da energia cinética, de movimento. Exato. Nesse ponto, a energia cinética é zero. Toda a energia do sistema está armazenada, tipo uma bateria carregada, na forma de energia potencial. Quanto mais alto você leva, mais energia potencial você armazena. E aí eu solto, ele começa a cair, ganhando velocidade e passa lá por baixo, zunindo. E nesse ponto mais baixo, a situação se inverte completamente. Ele está na altura mínima, então a energia potencial é praticamente zero. Mas está no pico da velocidade. Exatamente. Toda aquela energia potencial que estava guardada no topo foi convertida em pura energia cinética. E é essa energia que o impulsiona para subir do outro lado. E aí o processo recomeça, só que ao contrário, ele vai perdendo velocidade e ganhando altura. Transformando a energia cinética de volta em potencial. É uma troca constante, um ciclo perfeito. É tipo uma conta corrente, passando o saldo para a poupança e a poupança devolvendo para a conta corrente sem parar. É a analogia perfeita. Num sistema ideal, sem atrito com o ar, sem nenhuma perda, o valor total dessa riqueza que a gente chama de energia mecânica total nunca muda. O saldo total é sempre o mesmo. Sempre. E o legal é que o relatório de laboratório que a gente tem como fonte comprova isso na prática. Os dados que eles coletaram bateram quase perfeitamente com a teoria. É mesmo. Sim, os erros foram minúsculos, todos abaixo de 6%. A física no mundo controlado funciona que é uma beleza. Ok, isso é muito elegante no laboratório. Mas a gente sabe que o mundo real não é bem assim, né? Nem um pouco. Minha chave, se cai no chão, não fica quicando para sempre. Então, antes da gente entrar nas perdas de energia, vamos ver como esses conceitos aparecem no dia a dia. Uma das fontes traz uns exemplos que mexem com a intuição. Ah, sim. Os do carro e do caminhão. Esse mesmo, um carro e um caminhão, os dois a 80 km por hora. É óbvio que o caminhão tem mais energia, por ter mais massa. Sim, nesse caso a massa manda. Mas a variável mais, digamos, traiçoeira na energia cinética é a velocidade. E é aqui que minha cabeça dá um nó. O mesmo artigo compara o caminhão com uma bala de revólver. Minha intuição grita que o caminhão é infinitamente mais energético. A intuição da maioria das pessoas diria isso. Mas a física diz que a bala, mesmo sendo minúscula, pode ter mais energia cinética. Como assim?
O segredo está em como a velocidade entra na fórmula. Ela não entra de forma linear. A energia é proporcional ao quadrado da velocidade. Ao quadrado, ok, isso muda tudo. Muda tudo. Se você dobra a velocidade de algo, você não dobra a energia. Você quadruplica. Se triplica, a energia aumenta 9 vezes. É por isso que acidentes em alta velocidade são tão devastadores. Entendi. É uma porrada matemática. A nossa intuição linear não processa isso direito. A pequena massa da bala é mais do que compensada pela sua velocidade absurdamente alta, que ainda por cima é elevada ao quadrado. Faz todo sentido agora. E essa ideia de armazenar energia para usar depois não se limita à altura, né? Lembrei das aulas de educação física, pulando no trampolim. Aquele momento que você afunda a lona, sente toda a energia sendo acumulada ali e a explosão que vem depois. É exatamente isso. Você descreveu perfeitamente a energia potencial elástica. Ao deformar a mola ou a lona do trampolim, você armazena energia nela. A fonte até cita o pinball. No exemplo clássico da máquina de pinball, você puxa a alavanca, comprime a mola e essa energia armazenada é que vai ser convertida na energia cinética que lança a bola. E essa ideia de armazenar energia potencial em massa para depois converter em movimento. Isso me leva a uma pergunta sobre escala. Certo. Uma fonte menciona que o Brasil gera uns 90% da eletricidade com usinas hidrelétricas. Como é que esse mesmo princípio do pêndulo e da mola de pinball ilumina um país inteiro? Agora a gente conecta tudo num cenário monumental. Uma usina hidrelétrica é conceitualmente a mesma coisa, só que em vez de uma bolinha de metal, você tem um lago gigantesco. E em vez de alguns centímetros de altura, você tem uma barragem de dezenas, centenas de metros. Exatamente. A água represada lá no alto representa uma quantidade inimaginável de energia potencial gravitacional armazenada. O insight aqui não é só a transformação, é a escala. A energia potencial de um pingo d'água é minúscula. Irrisória. Mas multiplica isso por trilhões de gotas e você tem a força para iluminar uma cidade. É um exemplo perfeito de como um princípio físico simples, quando amplificado, se torna a base da nossa civilização. O processo é uma cascata de transformações. Me explica essa cascata. Quando as comportas se abrem, a água desce. E toda aquela energia potencial vira energia cinética. Água em movimento com uma força brutal. Ok, a água está se movendo. Essa água gira as pás de uma turbina, convertendo a energia cinética em energia mecânica de rotação. E essa turbina, por sua vez, aciona um gerador que transforma o movimento em energia elétrica. É uma cadeia, começando com a simples altura da água. Incrível. É física pura, em escala industrial. Ok, mas isso me traz de volta à minha questão anterior. No mundo real, as coisas param. O pêndulo do laboratório, se a gente deixar, uma hora para. Sim, eventualmente para. A bola de pinball não fica ricocheteando para sempre. A energia mecânica parece que, sei lá, vaza. Para onde ela vai? Ela não vaza, ela muda de natureza. A chave para entender o mundo real são as forças dissipativas. Nome chique para atrito, imagino. Exato. Nome chique para o atrito e para a resistência do ar. Essas forças agem como um freio constante, realizando um trabalho que rouba a energia mecânica do sistema. Peraí, rouba? Isso soa como se a energia estivesse sendo destruída, o que quebra a regra número 1 que a gente acabou de estabelecer. Ótima pergunta. Para onde ela vai, de verdade? Isso não tá me cheirando bem. Não está sendo destruída, está sendo convertida. Esse é o ponto mais importante. A energia mecânica que some se transforma principalmente em energia térmica. Calor. Calor. Sim. Esfrega suas mãos uma na outra bem rápido. Elas esquentam. O que você fez foi converter a energia mecânica do seu movimento em energia térmica através do atrito. Faz sentido. O pêndulo, a cada oscilação, esquenta minimamente o ar ao seu redor e o pino onde está preso. A energia mecânica diminui, mas a energia térmica do ambiente aumenta na mesma proporção. Ah, então a lei da conservação é mais ampla. A energia mecânica pode diminuir, mas a energia total do universo, incluindo esse calor gerado, permanece a mesma. Perfeito. A contabilidade sempre fecha, só que às vezes a gente não está olhando todas as colunas do balanço.
É a primeira lei da termodinâmica em ação. A energia total é sempre conservada. E o simulador Simufísica, que a gente tem como fonte, é uma ferramenta incrível para visualizar isso. O do vale com atrito? Esse mesmo. Você pode criar um vale, fazer um bloco deslizar, mas pode definir que a parte mais baixa tem atrito. E o que acontece é exatamente o que se espera. O bloco desce, passa pela zona de atrito e quando sobe do outro lado não alcança mais a altura original. A cada passagem ele sobe um pouco menos. Até que eventualmente para lá no fundo. O mais legal é que o simulador mostra isso com gráficos de barra, né? A barra de energia mecânica diminuindo, enquanto uma nova barra de energia térmica vai crescendo. E a soma das duas, É sempre constante. e o mais poderoso, é que isso não é só visual. A física permite prever esse fim. As fontes mostram que podemos calcular exatamente quanta energia é dissipada em cada passagem. Ou seja, dá para prever o fim do movimento? Exatamente. Sabendo a energia inicial do bloco, você divide esse valor pela energia perdida a cada ciclo e prevê com precisão quantas vezes ele vai e volta antes de parar. Isso é quase poético. Mas agora vamos para um ponto que uma das fontes, um artigo bem avançado, trouxe e que realmente bagunçou minhas ideias. O do aro giratório? Esse. Ele descreve um sistema que parece simples. Uma pequena conta, uma bolinha, deslizando sem atrito por um aro vertical. Só que o aro inteiro está girando, mantido em velocidade constante por um motor. E aqui vem o paradoxo. Nesse sistema, mesmo sem atrito nenhum, a energia mecânica da bolinha não se conserva. Ela sobe e desce no aro e sua energia mecânica total fica variando, aumentando e diminuindo. Mas como? A gente acabou de dizer que sem forças dissipativas, a energia mecânica deveria ser constante. O que está acontecendo? Cadê o ladrão de energia agora se não tem atrito? O agente que causa essa estranheza é o motor. O motor. O motor está ali, meio invisível na análise inicial, trabalhando o tempo todo para manter o aro girando na mesma velocidade. E o que isso tem a ver com a bolinha? Quando a bolinha sobe, ela se afasta do centro. Para manter a rotação constante, o motor precisa injetar energia no sistema. Quando a bolinha desce, o motor precisa frear o sistema, retirando energia. Ah, então ele é, ao mesmo tempo, um doador e um ladrão de energia para a bolinha? Exatamente. Certo, então a energia da bolinha sozinha não é conservada. Mas o artigo diz que outra coisa, uma quantidade chamada de hamiltoniano, essa sim é conservada. O que diabos é esse tal de hamiltoniano? É só um nome novo para energia? É mais sutil, e aqui está a grande sacada do artigo. Pensa no hamiltoniano como o extrato bancário consolidado de uma família. A bolinha tem a sua própria conta corrente, a energia mecânica da bolinha. O saldo dessa conta sobe e desce. Ok. O motor também tem a sua conta, a energia do motor, que também varia. Se você olhar só para a conta da bolinha, vai parecer que o dinheiro está surgindo e sumindo do nada. E o hamiltoniano seria? O hamiltoniano é o patrimônio total da família. É a soma do saldo da conta da bolinha mais o saldo da conta do motor. Entendi. Enquanto o motor gasta energia para empurrar a bolinha, o saldo da conta dele diminui, mas o da bolinha aumenta na mesma proporção. O valor total, o patrimônio da família, o hamiltoniano, permanece constante. A lei da conservação continua valendo, a gente só precisava olhar o extrato completo. Uau! Então a lição aqui é que a conservação da energia depende crucialmente de como você define o sistema. Exatamente. Se a gente define o sistema como só a bolinha, a energia não se conserva. Se a gente define como a bolinha mais o motor, a lei da conservação volta a valer de forma mais ampla. Precisamente. É uma lição profunda sobre fronteiras na física. O que está dentro e o que está fora da sua análise muda completamente as conclusões. Que jornada! A gente começou com a dança simples e elegante do pêndulo. Com a energia potencial e cinética trocando de lugar numa harmonia perfeita. E o saldo total sempre igual. Depois, vimos como essa ideia amplificada milhões de vezes se torna a força que ilumina um país, na forma de uma usina hidrelétrica. E também entendemos como o mundo real, com suas forças de atrito, não quebra a regra, mas apenas transforma a energia mecânica em calor de uma forma totalmente previsível.
E fechamos com a lição mais profunda de todas, vinda daquele sistema giratório. Que quando a energia parece aparecer ou desaparecer, provavelmente é porque não estamos vendo o quadro completo. A conservação pode estar escondida, esperando que a gente defina nosso sistema de uma forma mais abrangente. O que nos deixa com um pensamento final. Sim. As fontes que vimos focaram na energia mecânica, mas o princípio é universal. Pensa no simples ato de levantar um objeto do chão. Certo. A energia química, que veio dos alimentos que você comeu, se transforma em energia mecânica nos seus músculos. E essa energia mecânica é usada para dar ao objeto energia potencial gravitacional ao aumentar a altura dele. Exato. Mas essa cadeia não começou no seu almoço. A energia química do alimento veio de uma planta, ou de um animal que comeu uma planta. Que, por sua vez, pegou energia do sol. A energia da planta veio da fotossíntese, capturando a energia da luz do sol. E a energia do sol veio de reações de fusão nuclear no seu núcleo, que começaram há bilhões de anos. É uma cadeia ininterrupta de transformações de energia. Uma história cósmica em cada movimento. Então, o pensamento final para quem nos ouve é esse. Da próxima vez que observar qualquer movimento, seja uma folha caindo, um carro acelerando, ou você mesmo subindo uma escada, tente rastrear a energia. Qual é a cadeia de transformações que tornou esse movimento possível? E até onde, no passado, essa cadeia realmente se estende?